Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Chispa, um videocast sobre as dores e delícias de se fazer pesquisa em História do Direito. E o Carnaval já passou, mas a gente vai aproveitar essa energia porque o Carnaval é muito mais que um feriado, né? Ele é uma temporada. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que não só é aficionada por Carnaval e samba enredo, mas que também tem tentado trazer tudo isso para dentro da sua pesquisa. No nosso primeiro episódio em português, a gente vai falar com André Luiz Bezerra Ferreira, que é doutor em História pela Universidade Federal do Pará, pesquisador de pós-doutorado aqui no Instituto Max Planck de História e Teoria do Direito, onde ele estuda a história dos povos indígenas amazônicos entre os séculos 17 e 18. E hoje a gente vai conversar sobre que tipo de documentos permitem ou não a gente entender como os povos indígenas se apropriavam e produziam direito, mesmo que numa situação de dominação colonial, quais são os desafios de se fazer história amazônica dentro e fora da academia e, claro, o que é que tudo isso tem a ver com o Carnaval. Chispa. Bem-vindo, André. A gente está muito feliz de te receber aqui para esse primeiro episódio em português. E você sabe que a nossa tradição aqui no Chispa é começar tomando uma bebida que tem a ver com o tema do nosso episódio. Então, queria te pedir para a gente começar com uma conversa sobre o que é que a gente está tomando aqui hoje. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado ao Max Planck e toda a equipe do Chispa pelo convite. E olha, no samba não se bebe chá, no samba não se bebe café, né? Com No certeza. samba a gente bebe cerveja, né? Então, saúde, Saúde. vida longa ao Chispa. Muito obrigado pelo seu convite. Ai, que bom. E que essa bom. cervejinha nesse frio alemão. Pois é, a a gente tá gente- aqui, né? As pessoas não estão vendo, mas aqui, né? Todo mundo acabou de curtir o carnaval, o calor, todo mundo com glitter, roupa colorida, pouca roupa, e a gente aqui nesse frio, né, André? Mas vamos lá, eu acho que a energia a gente vai conseguir trazer Vai o dar calor do samba. carnaval para nossa conversa aqui. Vai dar samba, com certeza. André, eu tenho várias perguntas, porque eu acho que esse tema é interessantíssimo, mas eu vou tentar começar pelo começo de tudo, né? Eu tenho notado que o tema da Amazônia e dos povos originários na Amazônia brasileira, especialmente, tem estado na ordem do dia, tanto no mundo acadêmico, quanto no jornalismo, na literatura. E você já vem trabalhando essas questões há muitos anos, né? Você poderia contar um pouco para a gente sobre como você chegou a estudar esse tema e como é que esse tema é importante, ou seja, estudar a história indígena é importante para a gente entender a questão amazônica hoje? Claro, com certeza, Raquel. Então, eu sou um historiador dedicado ao estudo da escravidão indígena na Amazônia. E a busca pela compreensão da escravidão na Amazônia, de um modo geral, é também uma busca da compreensão das minhas próprias raízes. Por quê? Eu cresci em uma família em que a memória era muito forte. Então, a minha avó, Maria Luísa, sempre me contava a história que o avô dela, João, nasceu 24 de junho de 1888. E dizia a ela, minha avó Luísa, que ele já nasceu livre. Então, essas memórias da abolição, essas memórias da própria escravidão fomentaram, né, o meu desejo de entender de onde eu vim. É evidente, né, que se tratava ali de um processo de abolição que conectava mais o Brasil com a própria África, né, ou a Amazônia com a própria África, e foi por isso que eu estudei o primeiro ciclo, se é que pode dizer isso, né, o primeiro ciclo de introdução de africanos na região amazônica através da Companhia de Cachau e Cabo Verde, e quando estava ali desenvolvendo pesquisas sobre a Companhia de Cachau e Cabo Verde, eu me deparei com a temática da liberdade dos índios e, posteriormente, sobre as ações de liberdade
ou os processos de liberdades da Junta das Missões, que era o principal órgão que deliberava sobre o cativeiro e a liberdade dos índios na Amazônia. Então, a partir desse debruçar, a partir de conhecer essas trajetórias de índios e, sobretudo, de mulheres indígenas, eu passei a conectar, né, São Luís, essa região, vamos dizer, litorânea. Você é de São Luís. Eu sou de São Luís, né? Essa região litorânea, atlântica do Maranhão, da Amazônia, com os sertões, né? Os sertões do Rio Amazonas, o tráfico transamazônico de escravos indígenas. Mas quando você passa a ler, reconstruir essas trajetórias que estão ali presentes nos processos de liberdade, você acaba adentrando em contextos muito mais complexos da Amazônia. E, principalmente, a importância de compreender esse território de dimensões continentais, a importância dele para a história da humanidade. Mas quando fala hoje, né, a história da humanidade, né, não é somente por uma questão as questões climáticas da atualidade, se o futuro da humanidade perpassa por lá. Mas quando eu falo para a história da humanidade, é entender os múltiplos e complexos processos que as sociedades indígenas haviam estabelecidos naquele território, com as suas organizações, com as suas interações, com as suas redes de negócios, com a sua diversidade linguística. E, sem dúvida alguma, toda essa complexidade sempre foi fundamental para o desenvolvimento da Amazônia, antes mesmo, né, e isso deve ser enfatizado, esse desenvolvimento, esse fortalecimento, essa proteção da Amazônia antes de uma atividade colonial ou de atividades coloniais que foram fomentadas por todos esses impérios modernos, né? Então, se você observa, né, na Amazônia houve a colonização portuguesa, espanhola, inglesa, francesa, está faltando uma, holandesa. Então, que território é esse que foi tratado como uma periferia? Como é que pode ser periférico E isso, nunca né? foi periférico. Com certeza. Sabe? Nunca foi periférico. E nunca foi periférico, principalmente pela complexidade das sociedades indígenas e o próprio ambiente amazônico, né? A natureza, os recursos naturais que a região a região tem, né? Promove e sempre promoveu para o desenvolvimento econômicos, sociais, enfim. André, uma coisa que eu também acho muito importante na sua pesquisa, que você já chegou a falar um pouco, mas eu queria te perguntar e te pedir para contar para a gente com um pouco mais de profundidade, é essa questão do protagonismo das populações indígenas também nos processos de produção do direito, né? Porque por mais que a gente tivesse uma situação de, né, dominação colonial e de uma clara assimetria de poder, eu acho que o que você tem escrito e o que você tem estudado tem mostrado que as populações indígenas tinham uma compreensão muito, muito clara do que estava acontecendo ali, que eles tinham um sentido estratégico também de como usar as próprias regras e as próprias normatividades coloniais para resistir aos processos de dominação, para negociar com colonizadores. Então, como que funcionam essas ações de liberdade que você tem estudado e como é que as populações indígenas chegavam e transitavam nessa relação com as instituições judiciais? Excelente pergunta, Raquel. A historiografia nos últimos 30 anos ou mais vem reconhecendo o papel histórico das populações indígenas na formação do Brasil e, de maneira até mais ampla, da história da América. E eu, na minha pesquisa, estou analisando os saberes normativos indígenas na esfera da justiça no que tange às ações que envolvem escravidão e liberdade. E quando eu me deparo com uma ação de liberdade, com um litígio, um conflito, a primeira pergunta que eu me faço é: quais são os significados da escravidão e liberdade para as sociedades indígenas, para aqueles indígenas? Como os costumes indígenas, os costumes nativos foram traduzidos em elementos dessa sociedade
cristã, ocidental, colonial, para legitimar a sua escravidão. Então, eu procuro sempre fazer esse exercício de confronto para, assim, né, ler essas ações de liberdade. Então, o que acontecia era o seguinte: os indígenas, né, homens e mulheres, eram traficados ilegalmente dos sertões do Rio Amazonas até as cidades de São Luís, até as cidades de Belém, considerando que o estudo as conquistas portuguesas na Amazônia, a chamada Amazônia Portuguesa, antigo estado do Maranhão e Grão-Pará. Então, ao chegarem na cidade de Belém, São Luís, estes sujeitos iam ali sendo direcionados para a casa de moradores e passavam 1, 2, 3, 4 gerações, até que, em algum momento, eram denunciados. Eles denunciavam os injustos cativeiros que eles viviam para o Tribunal da Junta das Missões. E como é que eles faziam isso? Eles faziam isso por intermediação de um procurador dos índios, que era nada mais do que um advogado que representava os indígenas, e não só indígenas, índios, mas também, né, sujeitos mestiços, né, como cafusos, mulatos, crioulos, que tinham essa procedência indígena e que poderiam buscar na Junta das Missões os seus direitos e, sobretudo, a sua liberdade. Então, quando a gente busca compreender esses trâmites, essas malhas das liberdades, essa mobilidade dos indígenas dentro de um espaço de justiça, acho que é importante também a gente não idealizar, né, um protagonismo, ou torná-lo uma questão até um pouco romantizada, porque é importante ler a sociedade que esses sujeitos viviam, os elementos que as constituíam. Então, nós estamos falando de sociedades hierarquizadas que designavam pessoas por cor de pele, por procedência, né, origem, nascimento. Então, eram elementos que, de alguma forma, racializavam também essas populações indígenas. Inclusive, isso é muito importante. Nas minhas pesquisas, eu busco demonstrar que esse processo, quando a gente se refere ao debate de escravidão, raça ou racialização na América, geralmente vincula-se somente aos escravos de procedência africana, escravizados de procedência africana e seus descendentes. E aí cabe a pergunta: onde estão as populações indígenas? Elas também passaram por esse processo. E eu argumento, inclusive, que em vista das leis que protegiam as populações indígenas, protegiam elas do cativeiro, mas não a excluíam do trabalho compulsório, que são questões que devem ser pontuadas, né? Os moradores ou aqueles senhores de escravos, para legitimar a escravidão daqueles sujeitos, passavam a classificar índios com outras categorias, né? Então, isso é importante, é uma clara evidência do processo de racialização que essas populações passavam, mas que também, quando acionavam a Junta das Missões, elas retomavam as memórias dos seus familiares para provar essa procedência indígena. Então, as memórias, como falei inicialmente, né, que faz parte da minha formação enquanto sujeito social, da minha trajetória familiar, da minha trajetória profissional, ela encontra também legitimidade jurídica nesses processos. Elas são centro, né? Desses processos judiciais. Não à toa que a minha tese foi intitulada As Memórias dos Sertões, que é justamente demonstrar essa conexão das cidades coloniais na Amazônia com o Rio Amazonas, né? Porque parece que é óbvio, mas não é tão óbvio. E ainda assim prevalece uma perspectiva que a escravidão é somente na relação Brasil e África, que é um capítulo extremamente importante, mas também tão importante quanto é observar esse tráfico transamazônico e a coexistência de indígenas e africanos também.
Com certeza, até para entender os processos de politização dessas questões no presente, né? Porque eu acho que isso hoje ainda aparece como discussões separadas, né? Acho que tem pessoas tentando trazer essas questões para uma perspectiva mais holística, mas a gente tende a pensar isso como histórias e caminhos que se dão de uma forma separada, né? Mas, André, eu sei que você tem feito pesquisas em arquivos em vários lugares, né, no Brasil. Acho que você já falou um pouco sobre as suas pesquisas de arquivo no Brasil, mas você também tem ido para Portugal, para Espanha, para Itália. Eu fiquei sabendo que recentemente até você presenciou um conclave, então você viu o novo Papa ser, né, eleito e todo aquele evento majestoso que acontece em Roma. Você estava lá fazendo pesquisa de arquivo, né? Então, como é que você encontra esses documentos que te permitem entender como os indígenas participavam desses processos de produção do direito? Porque a gente está falando essencialmente de documentação colonial, certo? Sim. Né? E a documentação colonial a gente sabe que é produzida de uma certa forma, com determinados interesses. Então, como é que a gente consegue ler essas agências indígenas nesses arquivos? Todo arquivo é colonial ou a gente consegue encontrar informação ali? Como que a gente consegue fazer uma leitura não colonial de arquivos coloniais? Sem dúvida, a experiência de viver o conclave foi um dos momentos mais marcantes da minha trajetória enquanto historiador. Porque assim, né, um conclave não é uma eleição que ocorre de 4 em 4 anos. Daqui a 4 anos, ganhou, perdeu, vai ter outra eleição. Elege outro. Não, é um momento que tem uma tradição secular, né? Então já está aí, são séculos e séculos que é o mesmo rito, e a própria importância da igreja, de um papa, para o meu objeto de estudo, a história da escravidão na Amazônia. Então, os dias em Roma de pesquisa no Arquivo Apostólico do Vaticano, no arquivo da Sociedade de Jesus, né, dos jesuítas, da Companhia de Jesus, a pesquisa no arquivo da Propaganda Fide me fez compreender dimensões institucionais que até então eu não conseguia entender a complexidade do que era a propagação da fé na época moderna. Quando, às vezes, a gente pode tender a tratar com uma banalidade na atualidade, mas no passado, né, há 300 anos, há 400 anos, na época moderna, era a própria propagação da fé que legitimava essa expansão, sobretudo ibérica, nas Américas. Então, quantos sujeitos estavam envolvidos nesse processo? Quantas instituições debatiam? Quantas idas e vindas? Então, essa experiência em Roma me fez muito perceber esses trâmites, essas correspondências que ocorriam entre vários setores da sociedade colonial para, através da propagação da fé, legitimar a própria colonização e a escravidão indígena na Amazônia. E aí, falando de um spoiler das pesquisas, me debruçar... O Xispa traz spoilers. Vocês assistam que vocês vão ter informação em primeira mão. Então, assim, me debruçando sobre essa pesquisa nos arquivos da Propaganda Fide da Companhia de Jesus, eu pude encontrar outros caminhos para além da Junta das Missões que os indígenas recorriam pela sua liberdade. Por exemplo, tem um caso que um índio, vou dizer índio enquanto condição jurídica, escreve para o superior dos jesuítas para autorizar a compra da liberdade do seu filho. Então, ele era livre, o pai, e queria comprar a liberdade do seu filho. Então, era o padre geral. Deixa eu me corrigir. Era o padre geral. E esse sujeito, né, o indígena que escreve essa carta por intermédio de um outro religioso, de uma outra autoridade, não sei. Isso não fica evidente, mas está registrada no nome dele. Ele vai elaborando uma série de argumentos para que essa liberdade pudesse ser comprada.
dentro de um colégio jesuíta. Então, assim, faz a gente pensar quais são os caminhos e possibilidades que essas populações indígenas usufruíam para buscar a sua liberdade, para buscar os seus direitos. E a minha tentativa é, mais uma vez, compreender os significados, mas utilizando esses discursos coloniais, categorias coloniais também a seu favor. Então, utilizando categorias como gentil, como bárbaro, mas de uma maneira... Subvertendo elas. Exatamente, para além de uma perspectiva cristã. Então, a minha leitura vai muito em busca desses saberes indígenas nas fontes coloniais. E esta é a reflexão, né? Essa leitura me leva à reflexão que a gente conversa, né? Será que todo arquivo ele é só colonial? Quantas vozes de sujeitos, de mulheres, de homens, crianças, nós podemos encontrar dentro desses arquivos, ainda que essas pessoas, esses sujeitos, estivessem vivendo sobre um processo de coerção e dominação colonial. Então, cabe a nós também desenvolvermos metodologias de análise, perspectivas que possam compreender essas fontes para além só de um documento oficial. E aí eu digo, a interdisciplinaridade ela é fundamental. Você ler autores indígenas, no meu caso, eu busco ler autores indígenas, eu busco ler antropólogos, arqueólogos, para compreender essa dimensão da sociedade amazônica. Para enxergar esses sujeitos que estão lá, né? Eu acho que essa é a grande questão, que às vezes as pessoas que vão sem um olhar treinado ou que não estão treinadas, né, nessas metodologias e nessas maneiras de ler esses documentos acabam deixando passar. Mas a questão é que esses sujeitos estão lá, eles existem e eles estão fazendo coisas. Sim, eu acho que é o mais importante, estão fazendo muitas coisas. Exatamente. Inclusive, aqui eu até trouxe uma indicação de leitura que me possibilita, né, Futuro Ancestral, do Ailton Krenak, que traz subsídios fundamentais para que eu possa ter elementos, né, de descolonizar ou fazer uma leitura além da letra da lei, além da letra do documento. Então, Ailton Krenak, né, mais um spoiler de um artigo que estou escrevendo agora, Ailton Krenak aqui fala sobre a necessidade de nós nos reconhecermos enquanto selvagens, né, como as nossas vidas selvagens. E essas vidas selvagens é uma maneira de desnaturalizar a oposição entre civilização e progresso como somente aquilo que está nas cidades, nos centros urbanos. E tudo que está à margem disso é classificado, taxado como bárbaro, como selvagem, e como infiel, subdesenvolvido, ultrapassado. Né? Então, assim, é essa leitura que a gente precisa desenvolver, tensionar categorias coloniais a partir do olhar daqueles que são classificados como tal. Então, sem dúvida, o Ailton Krenak é um dos livros assim, que tem sido fundamental para o meu desenvolvimento metodológico para a leitura dessas fontes, porque a vida é selvagem. André, eu acho que esse é um bom gancho para a gente seguir para a pergunta que não quer calar, né? E o carnaval? Explica para a gente como os sambas enredo, que você gosta tanto e conhece tanto, se conectam com a história indígena e qual é a relação dos historiadores com o carnaval, né? Porque eu acho que são figuras extremamente importantes para que o carnaval exista, mas que às vezes ficam nos bastidores, a gente não sabe muito bem o que eles fazem, né? Estão ali, é só uma função de assessoria. E qual é a relação da própria maneira de se escrever história quando a gente está pensando no carnaval, né? Porque o carnaval é uma grande arena de publicidade, de publicização dessas pesquisas e dessas maneiras de fazer história, como a gente tem conversado, né? Então, como é que você encaixa tudo isso nessa pesquisa e como é que você enxerga o carnaval dentro de uma perspectiva de história pública, né? Porque eu acho que é disso que se trata. Eu começo até citando
um historiador bem famoso no mundo do carnaval, o Luiz Antônio Simas, que ele classifica que o carnaval é o Brasil que não deu certo. Porque o Brasil que deu certo, que é esse Estado-nação, é o Brasil que segregou, que definiu a cultura branca como a correta, né? Então, que intensificou esse processo de hierarquização social que a gente pode remeter à colônia, né? ao período colonial. E o Simas acaba enfatizando que o carnaval é a brasilidade, é essa brasilidade que deu errado porque ele nos convida a viver em comunidade, a desenvolver estratégias de vivência, de reconhecer elementos culturais, sociais, ancestrais que o Estado ou nação renega. Né? E por ser o carnaval, essa brasilidade, né? Acho que a história os historiadores estão muito mais desse lado dessa brasilidade do que dentro de uma brasilidade conservadora. E quando se remete às escolas de samba, as escolas de samba são espaços de afirmação do povo negro, do povo preto, do povo favelado, das comunidades, e é a maneira mais autêntica de se fazer uma cultura popular no Brasil, ao meu ver, tá? Então, é exportar para o mundo, olha o que o povo brasileiro faz, e faz de maneira também científica, no sentido de que há desenvolvimento de pesquisas em torno dali. E os historiadores ocupam uma função muito central. Eu acredito que as escolas de samba, como cantou a Estação Primeira de Mangueira em 2019, é um convite para o Brasil conhecer a história que a história não conta. Ou seja, a história de mulheres, de tamoios, de mulatos, de um Brasil que não está no retrato. Então, os enredos de escola de samba, nos últimos anos, vêm cada vez mais evidenciando histórias que não estão no livro didáticos, histórias que estavam perdidas dentro de arquivos históricos e que passaram a ser transformadas e contadas por meio da arte. E nesse processo também, livros de historiadores, de antropólogos, estão servindo como base para o desenvolvimento desses enredos de escolas de samba. Então, para mim, eu acredito que um dos grandes desafios daqueles que produzem ciência dentro de espaços acadêmicos, de instituições de pesquisa, é poder disseminar os resultados das suas pesquisas em uma narrativa que contemple a sociedade de um modo geral. Então, ter a oportunidade de transformar um livro... E você trouxe um livro aqui pra gente, né? Exatamente, que se tornou, eu vou já inclusive, falar. É um livro de história do direito também, né? Porque pode ser. A gente pode tomar ele como livro de história do direito. Então, a possibilidade de transformar um livro em uma história pública, em uma história transmitida para todo o mundo... Para milhões de pessoas. Isto, para mim, é o ápice da carreira do próprio historiador. Com certeza. E aqui você falou... Deveria ser, né? Alguns não acham que é, mas eu acho que deveria ser. Então, aqui eu trouxe como exemplo o livro do Aldair Rodrigues e do Moacir Maia sobre as sacerdotisas voduns, que no ano de 2024 foi o enredo da Viradouro, que inclusive se consagrou como campeão do carnaval na atualidade, e esse ano foi de novo campeã. Mas o livro do Aldair e do Moacir trazem, né, essa relação das mulheres sacerdotisas voduns por meio de um processo inquisitorial. Ou seja, é uma fonte jurídica. Uma fonte jurídica que se transformou em um livro de história social, religiosa, e, posteriormente, num enredo de escola de samba, e assim, né, se transformou também em arte. Então, reconhecer os enredos de escolas de samba como possibilidade de disseminação do conhecimento científico, acredito que é uma das formas mais autênticas também
de um historiador brasileiro, né? De um historiador brasileiro envolvido com a cultura brasileira e mostrar para o mundo a importância desses saberes que não são somente eruditos, ainda que sejam eruditos, mas que também ele tem essa relação com o popular, esse saber que é cotidiano. E quando você também pega, né, analisa bem esses processos inquisitoriais, processos jurídicos, quantas possibilidades de análise tem ali? Infinitas, né, André? E também de mobilizar outras formas de, não só de produção, mas de compreensão do conhecimento, né? Como diz o próprio quadro que está aqui no nosso cenário, a história, ela é corpo, ela é oralidade, ela é música, ela não é só escrita. Exatamente. Né? E eu acho que o carnaval, ele proporciona essas possibilidades da gente sentir no corpo, a gente ouvir, a gente compartilhar, a gente tocar, né? Eu acho que às vezes a história fica muito distanciada dessas outras dimensões mais físicas, mais corporais. E eu acho que o carnaval também é uma forma de trazer tudo isso à tona e mostrar que essas coisas não são separadas, né? A história não é só escrita. Inclusive, por exemplo, Raquel, eu trouxe aqui para voltar aqui as sacerdotisas Vodões, que são referentes à relação Brasil e África. Eu trouxe o livro do Alberto Mussa, Meu Destino é Ser Onça, que se transformou no livro, no enredo da Grande Rio, também em 2024, com o título Nosso Destino é Ser Onça, que é um convite para a sociedade brasileira perceber a sua capacidade de se devorar, de se transformar. Vinculada a isso, uma perspectiva uma perspectiva indígena, das populações indígenas dos povos tupinambás. Então, a música da Grande Rio, né, é um convite para a gente também viver de liberdade, porque enquanto a onça não comer a lua, nós somos livres, né? Nós temos a liberdade. E essa liberdade não é somente uma liberdade vinculada a uma cidadania, vinculada a esse Estado-nação. É uma liberdade que deve se manifestar através do corpo, da espiritualidade, da sua fé, da sua religião, das suas vivências, da sua roupa, da sua cultura, dos seus vários símbolos e formas como você vive na sociedade, e dizer que não existe um modelo correto de viver. E dentro desse modelo correto, nessa liberdade, o quão importante é reconhecer essa indigeneidade que está dentro de nós, desses povos nativos. Eu falo enquanto uma pessoa que vem da Amazônia, né? Entendo o Maranhão como amazônico, né? Mas enquanto brasileiros que somos, quanta indigeneidade pode estar dentro de nós e a gente não acaba por não reconhecer em vista de um racismo estrutural, de uma exclusão social. Então a gente precisa desnaturalizar essas nossas perspectivas e de entender o Brasil, essa pluralidade, essa riqueza social, cultural, por meio da história, por meio da antropologia, por meio dos enredos, do samba, da música, porque tudo transforma e tudo pode se acabar em samba. E tudo também é história, né? Exatamente. Acho que a história está em todos esses lugares, né? Exatamente. André, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, principalmente por ter conversado com a gente sobre esse Brasil que supostamente não deu certo, mas que, na verdade, como você explicou e como você vem mostrando nas suas pesquisas, é o Brasil de verdade e o Brasil sobre o qual a gente deveria estar falando, conversando e entendendo melhor. Então, um brinde. Muito obrigado também. A nossa entrevista especial de carnaval e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. E estamos aqui sempre abertos ao diálogos, ao samba, à conversa, à pesquisa histórica, porque temos aí ainda muitos Brasis para poder falar e apresentar ao mundo. Com certeza. Obrigada. Chispa.
Chispa es un proyecto de investigación y divulgación académica del Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho, desarrollado en el Departamento de Regímenes Históricos de Normatividad bajo la responsabilidad de las investigadoras Raquel Cirotti y Carla Escobar. La realización y producción es de Sintonía Afectuosa. La dirección es de Marcelo Londoño. Los gráficos y efectos son de Andrés Álvarez. La asesoría de sonido es de Ilich Amezquita. Este videocast es presentado por Raquel Cirotti y Carla Escobar, en colaboración con Transmedia Historytelling.